Minha amiga e meu amigo, mais um especialista na área do direito, um jurista, vamos assim dizer, acaba destruindo por completo, jogando por terra a esdrúxula narrativa de tentativa de golpe de Estado interpretado pelo presidente Bolsonaro. Dessa vez, foi ele, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Ele foi convidado pela produção da Globo News, canal de notícias do Grupo Globo, para falar sobre anistia, golpe de Estado, a situação em que o Brasil está vivendo. E para surpresa, acredito eu, da produção do programa, ele fez uma fala completamente diferente daquilo que defende a Rede Globo, mas que essa fala é calcada na verdade, nos fatos. Ele simplesmente destruiu a narrativa de golpe. Assista. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna e aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de sétimo dia? Nós avançamos culturalmente, quando julgamos no plenário o mensalão, avançamos culturalmente no combate à corrupção, esse mal maior que nós temos no Brasil. A meu ver, quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato, houve um retrocesso cultural. Minha amiga e meu amigo, não precisa ser jurista, não precisa ser da área do direito para entender o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Não se trata de golpe de Estado. O que aconteceu ali foi uma baderna reprovável e condenável, mas à altura da realidade, à altura do fato. Querer classificar aquele evento como uma tentativa de golpe é desonestidade intelectual coletiva. Olha, que golpe de Estado é esse que não tem forças armadas, não tinha armas, não tinha líder, não tinha um grupo organizado para substituir o governo em caso de deposição? Complicado, minha amiga e meu amigo. É complicado. O que se viu foram só homens, mulheres de idades elevadas, crianças, repito, desarmadas. O que ouviu ali foi uma revolta da população que não queria aceitar, verdade, o resultado das eleições, até como forma de evitar lá atrás o que nós estamos vendo hoje. O Brasil tomado pela corrupção e descendo de ladeira abaixo. Golpe de Estado? Não faz sentido. Olha só, eu pontuei aqui, fiz aqui algumas observações que mostram claramente que Bolsonaro não pensou, não quis e, em momento algum, planejou um golpe de Estado. As eleições acabaram. O atual ministro José Múcio de Andrade fazia parte da equipe de transição. Estava encontrando dificuldades para adentrar nos quartéis das Forças Armadas e conversar com os oficiais. O que fez José Múcio? Procurou Jair Messias Bolsonaro, então presidente da República. De pronto,
Bolsonaro pegou o telefone, ligou para todos os comandantes e falou: recebe Zé Múcio e dê a ele todas as condições para fazer uma transição pacífica e transparente. E assim foi feito. Aí eu te falo, quem quer dar um golpe vai fazer essa ponte? Claro que não, né? Os três comandantes de força, Marinha, Exército e Aeronáutica, de Lula, você sabe quem foi que nomeou a pedido de Lula durante o governo de Bolsonaro? Claro, Bolsonaro. Lula pediu e Bolsonaro os nomeou. Se Bolsonaro quisesse dar um golpe, ele iria nomear os comandantes de força indicados por Lula? Senhoras e senhores, o Alckmin era o coordenador da transição. Em dado momento, Alckmin esteve num palácio e teve a oportunidade de se encontrar com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro fez um pedido a Alckmin. Alckmin, não deixa o nosso Brasil cair nas mãos do comunismo. Pedido de Bolsonaro a Alckmin, o vice eleito à época. Quem quer dar um golpe vai fazer esse tipo de pedido ao grupo que está entrando? Claro que não. Claro que não. Outro detalhe que tem que ser levado em conta, que não houve golpe, Bolsonaro não aceitou, não quis e não tentou. Vários áudios foram divulgados relativo a militares de alta patente, em especial do Exército, reclamando que Bolsonaro não iria tomar nenhuma atitude para questionar o curso das eleições, o resultado das eleições. Quer dar um golpe desse jeito? Não aceitando opiniões contrárias à sua? Bolsonaro foi indiciado e está respondendo por tentativa de golpe. Entre as acusações que pesa contra ele é a de depredação, destruição do patrimônio público, entre outras coisas. Aí eu pergunto, como Bolsonaro, no dia 8 de janeiro, poderia destruir patrimônio público se ele se encontrava nos Estados Unidos? Como Bolsonaro poderia liderar esse movimento de balbúrdia no 8 de janeiro, sendo que nem entrevista ele estava dando? Aliás, reclamava-se que ele estava calado. Ninguém entendia o porquê do seu silêncio. Não faz sentido. General G. Dias, depois daquela onda de quebra-quebra, Lula deu entrevista e falou que se os vândalos entraram na sede dos três poderes, é porque as portas foram abertas pelo lado de dentro. Quem abriu as portas pelo lado de dentro? Sendo que Bolsonaro e a sua equipe já não estavam mais no comando do Brasil, haja visto que a posse foi no dia 1º de janeiro e esse fato ocorreu no dia 8. Quem foi que abriu as portas dos palácios pelo lado de dentro? Bom, uma imagem nós vimos. O general G. Dias, que era o chefe do GSI de Lula, pacificamente andando nos corredores em pleno domingo, como se esperasse e organizasse aquele evento, inclusive dando dicas, dando dicas por onde as pessoas deveriam entrar, sair, seguir, e servindo até água. As imagens todo mundo viu. Aonde já se viu um chefe da segurança tratar supostos vândalos ou golpistas, como dizem, com aguinha gelada? É muito estranho, senhoras e senhores. É uma pergunta que eu faço, não é acusação. Será que aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, promovendo aquele quebra-quebra, fazia verdadeiramente parte dos acampados do 8 de janeiro, sendo que o movimento da direita já vem desde 2013 e não tinha registrado nenhum ato de balbúrdia?
Será que aquelas pessoas que estavam verdadeiramente no quebra-quebra, alguma delas foram presas? É só uma pergunta. Bolsonaro ficou por um período calado, sem dar entrevistas, sem falar, mesmo porque estava com um problema de saúde, estava com erisipela na perna. Quando melhorou, ele e a sua equipe foram dar a primeira entrevista coletiva pós-eleição. Lembra da frase de Bolsonaro que ele falou cochichando para o seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas que o microfone ligado acabou captando? Olha a frase que Bolsonaro falou para Ciro Nogueira e o microfone captou. Eles vão sentir saudade da gente. Vou repetir, abre aspas. Eles vão sentir saudades da gente, fecha aspas. Frase dita por Bolsonaro. Nessa altura, senhoras e senhores, Bolsonaro já estava consciente da entrega, plenamente consciente, como sempre teve, da entrega do poder, que ia seguir a sua vida, que Lula ia assumir e que o povo ia sentir saudade dele. Quem quer dar um golpe, faz uma fala dessa? Não. E uma coisa ele tinha razão. O povo já está com saudade do governo Bolsonaro. Senhoras e senhores, houve golpe sim. Houve golpe. Mas esse golpe que houve no Brasil não foi Bolsonaro quem deu. Foi Bolsonaro quem tomou. E tomou do sistema. E quando eu falo sistema, são os partidos de esquerda, as emissoras, os veículos de comunicação, não todos, mas a maioria deles, em especial a Rede Globo, Rede Globo, UOL, Folha, Supremo Tribunal Federal, TSE, ONGs, a banda podre da classe artística, um movimento intitulado Prerrogativa, que é um movimento composto de advogados de esquerda. Houve sim um golpe. Houve sim. O golpe foi aplicado por essa organização contra Bolsonaro. E tanto é que o tiraram do poder, não permitindo que ele voltasse. E para isso, basta ver o que houve ao longo dos 4 anos de governo, em que ele não teve paz para governar, em que muitos ministros do Supremo, o tempo todo, sabotando o seu governo, sabotando o país, provocando atraso e dor aos brasileiros, dando 24 horas para explicar isso, dando 72 horas para explicar aquilo. No meio de uma pandemia, Bolsonaro não pôde administrar a pandemia, cabendo a ele só dar dinheiro, e muito dinheiro, e deu. E, lamentavelmente, esse dinheiro, alguns fizeram mau uso, é o caso daquele grupo lá do Nordeste, consórcio do Nordeste, que consumiu mais de 50 milhões de reais e não comprou sequer um respirador. As propagandas de Bolsonaro no período eleitoral, nas rádios, que não foram transmitidas no Norte e Nordeste do país, não permitindo à população dos rincões saber o que Bolsonaro verdadeiramente fez de bom. O fato de Bolsonaro não poder exibir imagens dele no funeral da rainha da Inglaterra, na ONU, no dia 7 de setembro de 2022, que eram imagens positivas, ficou proibido de exibir. Como também ficou proibido de falar que Lula era amigo de Ortega, ditador da Nicarágua, que era amigo de Maduro, ditador da Venezuela, que era amigo de Canel, ditador de Cuba, que Lula é a favor do aborto. Tudo isso foi proibido, mas todos sabemos que é fato. Então, esse trabalho de desumanização, que veio ao longo dos 4 anos, sendo coroado no período da eleição, que foi o maior cerco, multas, perseguições, censuras, processos, desmonetização das redes sociais, perseguição aos veículos de comunicação tradicional que eram independentes,